Ó mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, os céus se revestem de trevas, não temos um Salvador. Olá, amigos, bem-vindos ao nosso canal. Esse é o Contraponto de hoje, falando um pouquinho para vocês, comentando um pouquinho aí sobre o burbúrio do momento, que é esse rapazinho aí, o jovem pregador, o Miguel Oliveira. Tá causando aí uma polêmica aí. Na verdade já tá meio abafado, já foi o boom do assunto, mas eu acho relevante e eu quero usar a minha própria experiência para a gente estar fazendo esse contraponto sobre essa questão de ministério mirim, profeta mirim, pastor mirim, cantores mirins. Eu comecei na igreja aos 10 anos de idade, comecei a tocar na igreja. Na época a gente ainda não tinha essa facilidade do playback, não existia nem CD ainda nessa época. Os playbacks eram cantados com fita cassete e geralmente, né, o pessoal não conseguia ter acesso a todas as músicas que se louvavam, então, e os departamentos da igreja na Assembleia de Deus, quem conhece, quem é assembleano aí sabe que tem departamento da criança, tem juvenil, tem adolescente, tem jovens, tem varões, tem irmãs, tem, enfim, e a gente tocava para todos esses conjuntos. Eu com 10 anos de idade já tinha que sentar em casa, ouvir a fita, aprender a música, porque não tinha cifra, não tinha acesso à internet, nem existia internet. Então a gente tinha que ter esse trabalho de sentar, ouvir, aprender a música, tirar a música de ouvido e no máximo às vezes uma cifrazinha a gente mesmo cifrava para poder levar para o ensaio e poder fazer e tocar a música, apresentar e o congresso, enfim. A minha experiência na igreja não foi traumática. Eu ter responsabilidades, ter que aprender a tocar a música, ter que ir nos cursos, ter que ir nos ensaios, não foi ruim, foi bom para mim. Me ensinou a ter responsabilidade, me ensinou a ter compromisso. E meu pai nunca forçou, nunca ninguém me forçou, eu sempre fiz de boa vontade, de boa fé. Se eu não quisesse ir, eu não iria, mas como eu sempre amei música, sempre teve na minha veia, então eu não tinha problema em, em ter essas responsabilidades mesmo com 10 anos de idade. O que acontece? Quando a gente fala de ministério, aí a coisa começa a ficar complicada. Eu me recordo, com os meus 10 anos de idade, de um jovem pregador, um jovem não, bem jovem mesmo, ele tinha 2 anos a mais, na época ele tinha 12 anos de idade. E ele vinha da cidade de Cruzeiro para pregar nos nossos congressos de criança aqui em São José dos Campos. E aí muita gente falava muita coisa, olha, ele não sabe ler, mas quando ele abre a Bíblia ele lê tudo. E cada um contava uma coisa e tal. Fato é que eu não me recordo das pregações dele, faz muito tempo. Mas o que eu sei é que havia um mover, né, as crianças choravam, os adultos se emocionavam. Tanto é que todo ano ele voltava para pregar nesses congressos infantis da igreja que eu congregava até então, no bairro que eu congregava. O que acontece? Meu pai era motorista e meu pai teve acesso ao endereço deles. Meu pai queria conhecer onde eles moravam, saber como era a condição de vida deles e tal. E meu pai achou a casa lá em Cruzeiro, fez amizade com os pais, fez amizade com ele, né? E começou, às vezes até levava alguns donativos para eles lá, era uma família bem simples, né? E o que aconteceu? Infelizmente, esse garoto, quando ele entrou na sua pré-juventude aí, com seus 15, 16 anos, na sua tenra idade aí, os seus 15, 16 anos mais ou menos, ele acabou se envolvendo com drogas, ele acabou se envolvendo com a galera do crime e na linguagem do pentecostal, do assembleano, ele se desviou e depois nunca mais tivemos notícia desse rapaz. Então o que acontece? Eu acho, e os psicólogos vão concordar, que a criança precisa ser criança. O adolescente precisa ser adolescente, precisa fazer coisas de adolescente. É interessante dosar essa responsabilidade que é delegada a essa criança. Ministérios são 5 que Paulo fala em Efésios. É óbvio que Deus pode ter chamado esse garoto para o ministério? Sim. Agora, o fato dele ser eloquente
Impressiona, mas isso não significa que Deus o chamou para o ministério. Não significa que ele será um pastor chamado por Deus. Ele pode ser um chamado pastor, se chamar pastor, se intitular de pastor, ou missionário, ou apóstolo, ou arcanjo, sei lá o que ele queira se intitular. Agora, se Deus o chamou, e se ele permanecer, e se ele se educar, se ele se colocar na posição, se ele for humilde, que é algo que aparentemente ele não é, né? Ele é muito presunçoso, pelo menos dos vídeos, das entrevistas que eu assisti nos podcasts. Ele tem muita arrogância para quem tem pouca idade, para quem tem pouca bagagem, para quem tem pouco a oferecer. Então, falar bonitinho, ser eloquente, que legal, ele está falando das coisas de Deus. Não, a pregação não tem conteúdo. Pregar bem é pregar Bíblia. E para pregar a Bíblia, você precisa ler a Bíblia, você precisa estudar a Bíblia. Tá? E Paulo vai falar uma coisa importante, escrevendo a Timóteo e dando recomendações à igreja, de que o obreiro não pode ser neófito. O obreiro não pode ser muito jovem ou ter pouco tempo de conversão, porque ele não vai ter nada para oferecer para a igreja. Então, esse negócio de ser bonitinho, aí Deus chamou o jovem, ele é um profeta, ele é um missionário, ele é um mini pastor, é o pastor menino, não sei o quê. Isso, na verdade, só demonstra o nível de infantilidade da maioria do povo cristão brasileiro, principalmente dos pentecostais, ao qual eu faço parte. É uma galera que não tem filtro. É uma galera que não tem filtro. Qualquer coisa que apareça, que seja novidade, que chame atenção, ou que seja famoso, ou que tenha dinheiro, já é o suficiente. Então é uma igreja que infelizmente está se enquadrando naquilo que Paulo fala. Olha, eu estou dando leite para vocês porque vocês não podem comer alimento sólido. Hebreus vai dizer a mesma coisa. Vocês estão que nem recém-nascidos. Tá? A igreja tem aí 100 e poucos anos de Brasil e o povo ainda só está tomando leitinho. São poucas as igrejas, são poucos os ministérios e pastores onde o pastor é preparado e o povo deseja comer comida sólida. Aí fica sobrando espaço para aparecer isso aí, ó. Pastor mirim, que pastor, rapaz? Como assim pastor? Como que você chama uma criança ou delega a uma criança uma função? Nem o título deveria ser dado, porque ele não tem estrutura emocional, ele não tem estrutura para lidar, para arcar com essa responsabilidade toda de ser um pastor mirim. Ele precisa primeiro ser um adolescente, ele precisa passar por essa fase, ele precisa ser moldado, ele precisa ser lapidado, e se de fato Deus o chamou pro ministério, isso vai ficar evidente lá na frente. E ele tem dois caminhos apenas: ser um grande obreiro, ser muito útil para a obra de Deus no Brasil, ou se tornar o maior charlatão da história, muito pior do que os que a gente já conhece, que estão aí, que são líderes de grandes impérios aí, mas que de crente mesmo não tenha nada. Não tenha nada, só título. Porque a Bíblia diz que pelos seus frutos conhecereis, não é isso? É pelo fruto que se conhece a árvore. Não é pela quantidade de dinheiro, não é pelo nível de influência, não é pelo patrimônio ou por quantos seguidores ou membros o cara tem na igreja dele. É pelos seus frutos que se conhece. Então, para você, na igreja, que tem os seus filhos na igreja, dose esse nível de responsabilidade. Tá? Não force o seu filho, não pule etapas. Se Deus chamou o seu filho, a sua filha, para algum tipo de ministério, encaminhe essa criança, mas com responsabilidade, sem tirar dela o tempo de criança, sem sobrecarregá-la com preocupações e com responsabilidades que não lhe dizem respeito, que não são próprias para a sua idade. Eu acho lindo quando eu vejo na igreja crianças proeminentes, onde você vê ali um rapazinho que ele já tem uma vocação ali, quer seja para a música, quer seja para a palavra. É lindo ver, e Deus continua fazendo isso, assim como ele chamou Jeremias, assim como Josias assumiu o trono com 8 anos de idade e decidiu não seguir no caminho do seu pai e nem no caminho do seu avô. Ele decidiu seguir os caminhos de Davi e promoveu um dos maiores avivamentos em Israel. Então, assim, se é interessante, é bonito, Deus continua fazendo. Ore para que o teu filho, a tua filha, receba uma incumbência de Deus, que seja útil na casa de Deus, mas não pule as etapas. A criança precisa ser criança, o adolescente precisa ser adolescente, e aí quando chegar na vida adulta, Deus vai colocar essa pessoa ali na brecha que Ele quer, vai usar da forma que Ele quer,
E isso vai ser bênção e não vai ser maldição. Pular essas etapas, colocar essa criança num lugar onde ela não deve estar, não vai ser bênção, vai ser maldição. Então, um recado, inclusive, para os pais desse garoto aí: dá uma segurada, dá uma maneirada, manda ele ler Bíblia, deixa ele ser criança, deixa ele ser adolescente, deixa Deus lapidar ele, e sem pressa, no momento certo, Deus vai colocar o Miguel no lugar em que ele deve estar, e Deus vai usá-lo da forma que ele quiser usar. E é óbvio que ele vai enfrentar críticas, como qualquer pessoa enfrenta. Qualquer um que põe a cara para fora da caverna, como disse o Platão, vai enfrentar problemas. Pensar por si só não é para todo mundo. E se Deus o chamou, Deus vai honrar, mas Deus vai preparar. E o que vocês estão fazendo com esse garoto é desumano. Colocá-lo numa posição onde ele não deveria estar, colocá-lo na frente das flechas para ele ser alvejado, para ele ser criticado, para ele ser humilhado. Isso não é ser pai, isso não é ser mãe, isso não é bíblico, tá? Que Deus em Cristo vos abençoe e até o próximo vídeo.